Está começando um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Muito boa tarde, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net, internautas que nos acompanham. Está começando mais um programa O que é o Espiritismo? Comigo, André dos Anjos e Isabela Martins. Então, você já sabe que hoje é um programa especial, onde respondemos as perguntas que vocês nos enviaram. Amiga Bela, muito boa tarde. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez, né, para a gente poder fazer esse programa de perguntas e respostas, esse tirar dúvidas aí do nosso público. E, gente, por favor, manda as perguntas que a gente quer que essa farra continue. Para a gente é um prazer imenso estar tendo esse bate-bola com vocês e percebendo qual o interesse e trazer, buscar temas que saciem essa necessidade e a gente possa juntos construir um conhecimento sólido com relação à doutrina espírita. Vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Desforço. Fere profundamente o sentimento e a razão a injustiça. Magoa, sem dúvida, a agressão injustificável. A rede das maldades, quando envolve alguém, asfixia-o e aflige-o. São muitos os fatores e acontecimentos que surgem à frente, obstaculizando a tua marcha. Não o deplores, nem revides, deixando-te empolgar pelo anseio do desforço. Os outros, os infelicitadores, já são infelizes, sem que lhes aumentes a carga de desar com os revides e a vingança. Tão covardes e insensatos quanto as más ações danosas. Certamente, não mereces muitas dessas dores, pelo menos na atual conjuntura e na forma como te alcançam. Sem embargo, não és viajor de primeira experiência, incurso num passado que te serve de base para o presente. Como deves lutar para modificar nas causas os efeitos perniciosos que afetam a muitas outras criaturas, não te é lícita a ação ignóbil de vingança. Só os homens, de pequeno porte moral, se esforçam, tombando em fosso mais profundo do que aquele em que se encontra o seu perseguidor. Se desculpas o acusador, és melhor do que ele. Se perdoas o inimigo, te encontras em mais feliz situação do que a dele. Se ajudas a quem te fere, seja por qual motivo for, lograste ser um homem de bem, um verdadeiro cristão. Desforço, jamais. Livro Episódios Diários, pelo Espírito Joana de Ângeles, médium Divaldo Pereira Franco. Voltamos após um momento de reflexão, essa hora que a gente aquece o coração, desperta a mente, mas vamos começar a roda de conversa de hoje. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Vamos lá começar a responder as perguntas que vocês nos enviaram. Para lá, Bela. Primeira. Vamos lá. Olá, meninas. Tenho uma perguntinha para vocês. Meu nome é Tânia, eu moro no bairro do Araçagi. A pergunta é a seguinte: qual é a opinião da doutrina espírita referente à entidade Exu? Legal que a Tânia é nossa, né, parceira aqui de sempre. Assim, ela praticamente todo programa manda uma dúvida para a gente, coisas assim bem pertinentes, né, André? É, uma parceira. Um abraço, Tânia. Abraço. Continue, façam como Tânia, participem muito. Vamos lá, o que é que a gente fala, Andréia, sobre Exu, né? Gente, assim, eu vou começar respondendo, hein, Andréia, essa.
Olha, para a doutrina espírita, se a gente for dar o ponto de vista da doutrina, a gente não teria muito o que comentar, né, sobre essa pergunta. Por quê? Exu é tido como uma entidade para outras duas doutrinas. Quais são elas? O candomblé e a umbanda, né? Que são religiões ou doutrinas, como prefiram, né, chamar, que vêm de uma matriz africana e tem o Exu, assim como tantos, né, outros, como entidades, né? Ou seja, são espíritos que representam algo para essas doutrinas, né? Dentro do candomblé e da umbanda, existe muito essa coisa das entidades terem representações. Se a gente for buscar ali na origem, não sei nem se vou falar com propriedade, né, sobre isso, mas ele é como se fosse um orixá, guardião da comunicação, né? Ele é um espírito tido como muito forte, muito conhecido dentro dessas doutrinas, e é um espírito que traz muita luz e tem dentro de si o bem e o mal de formas muito intensas, né? E aí tem, decorrente disso, as pessoas se identificam como filhos de Exu. Eu não entendo tão bem, né? Não é muito a nossa área de conhecimento, mas do pouco que eu já tive acesso a essas informações, do pouco que eu já estudei sobre, a gente poderia fazer uma comparação ali, meio que com o catolicismo, por exemplo, dos santos, né? Aquela ideia de eu ter um santo e ele representar isso, como, por exemplo, Santo Antônio, né? Seu santo casamenteiro. Então, ele tem toda uma representação. Então, se eu quero orar para casar, vou orar para esse santo, né? Para essa entidade, esse espírito. Mas para a doutrina espírita, a gente não tem essa ligação. Nós não temos, por exemplo, nem o próprio Kardec, que é o codificador da doutrina, nós não temos essa referência dele como sendo alguém importante, nem mesmo espíritos, né, já desencarnados que auxiliaram ou que fizeram qualquer coisa, como o espírito de verdade, ou como um Bezerra de Menezes, um Chico. Nenhuma dessas pessoas são para a doutrina espírita o que os Exus representam, do que esses orixás representam para essas doutrinas de matrizes africanas, ou os santos para a doutrina católica, né? Não sei se respondi, Tânia, de alguma forma a tua pergunta, mas é porque ela foge muito do nosso escopo da doutrina espírita, porque nós não temos essa ligação, essa admiração espiritual nesse nível, por nenhum espírito, né? Como a Bela falou, na codificação não tem nada falando especificamente das entidades, dos orixás, então por isso que a gente não tem essa referência. Mas, fazendo uma analogia, a gente pode falar, Bela, com relação à escala espírita, né? Porque, assim, fazendo essa analogia, eles são espíritos ainda, o Exu, espírito ainda material, por quê? Porque você vê que tem os trabalhos, né? Eles ainda estão muito ligados à Terra, aqui, a gente, então ainda são espíritos que estão em evolução como nós, né? Então, eles sabem que influenciam as pessoas, então por isso que tem os trabalhos, né? Mas o mais importante com relação a isso, eu acho que é a gente, né? Porque eu, que sou de reunião mediúnica, a gente vê muitos casos, Isabela, de obsessão de entidades, não vou dizer o Exu, né? Mas entidades que chegam dizendo: agora veio aqui, quer se livrar de mim, mas quando precisou de fazer o trabalho, soube ir lá me achar. Então, assim, eles voltam e ficam obsediando as pessoas. Então, é muito importante a gente fazer essa reflexão com relação à busca de utilizar dos serviços desses espíritos para fazer para satisfazer as nossas vontades, né? Então, com relação à entidade Exu, o que podemos dizer é que são espíritos como nós, que estão ainda em processo de evolução, ainda muito materiais, porque eles estão ligados à matéria, né? Esses trabalhos, eles pedem coisas materiais, por mais que eles não vão utilizar, mas eles querem a sensação, né, que o médium que ele utiliza, então as sensações que são emanadas ali. Então, isso é o que a gente pode dizer, porque na codificação não tem nada falando de qualquer orixá em si.
André, eu queria aproveitar o gancho e falar para as pessoas que elas podem buscar aqui também no canal, né, nosso do YouTube, aqui no site do Divulgar, um programa que foi feito no passado, não tem tanto tempo, deve ter coisa de um ano mais ou menos, um ano e pouco, com o George Mairink, que ele fala, né, nessa entrevista para a rádio, ele vai explicar muito sobre a Umbanda, né, e ele traz muito esse conhecimento. Foram 2 programas então, até. Foram 2 programas, inclusive, o assunto rendeu tanto, foi tão interessante que nós fizemos 2 programas, então eu queria sugerir a Tânia, que foi quem fez essa pergunta, que de repente ela pudesse assistir a esses programas, porque vale muito a pena, acho que é muito esclarecedor. E uma coisa que eu lembro que me marcou muito na fala do George sobre essas entidades, é que ele falava justamente isso, Andréia, que a depender das questões que precisassem ser resolvidas, muitas vezes os umbandistas, por exemplo, têm essa coisa de dizer que porque o trabalho da Umbanda é mais forte do que o Espiritismo. Não se trata disso, né? Eu lembro que a gente teve uma conversa muito legal sobre isso. Não se trata de algo ser maior ou melhor, não tem isso. Cada um tem a sua finalidade, né? E tem as pessoas ali que acreditam e que conseguem ter uma ligação com aquela informação. E uma coisa que ele falava muito é que muitas das entidades, desses orixás, né, que servem a essas doutrinas, eles têm essa ligação realmente muito material, como tu colocaste. Então, ele fala que muitas das vezes elas conseguem ter uma intervenção maior por essa ligação mais próxima com a gente, né, com nós encarnados. Então, muitas das vezes é mais fácil para a gente sentir ou perceber essa conexão com essas ligações do que com algumas entidades, ou melhor, para a doutrina espírita, a fala seria adequada, seria espíritos, né? De uma hierarquia um pouco maior, como a Andrea trouxe esse conhecimento da doutrina para a gente. Porque se eu estou em níveis muito diferentes, a comunicação fica difícil, né? Como se eu tentasse falar com uma pessoa que fala uma outra língua, a gente vai ter dificuldade de se comunicar. Mas quando eu trago espíritos que se aproximam da minha energia, da minha vibração, o nosso entendimento fica mais fácil, né? Então, foi muito bom também essa lembrança da Andrea, e fica a recomendação para que as pessoas possam ouvir depois ou assistir, né, a essa conversa com o George, que é bem esclarecedora. Tem programas muito bons. Tem esses 2 que a Isabela falou com o George, que com relação à Umbanda, né, esclarecendo. E teve um que a gente fez, Bela, também ano passado, sobre pactos, talismãs, essas coisas, explicando. E outro que eu fiz recente com a Ana Luísa, sobre bênçãos e maldições. Então, tem falando tudo dessas questões de trabalho, o que isso implica, quais são os problemas que podem trazer. Então, para a gente se esclarecer e realmente refletir antes de querer intervir justamente no livre-arbítrio, que Deus não intervém e a gente quer intervir, né? Vamos à próxima? Bora lá. Agora a pessoa achar porque saiu, mas achou. Bom dia, André. Aqui é Magnólia. Eu gostaria de saber qual a diferença entre espiritismo e espiritualismo. Legal. Conseguiu ouvir, Isabela? Eu acho que, caso os ouvintes não tenham ouvido, eu acho que a Magnólia, né, o nome da pessoa, ela pergunta qual a diferença entre espiritismo e espiritualismo. Vou deixar a Andréa começar essa, hein, André? Então, eu até acho legal a gente trazer aqui, logo na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec fala, né, que para coisas novas a gente trazer nomes novos, porque isso que é espiritualismo. É quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que a matéria, é espiritualista. Então, ou seja, acredita em Deus, acredita que existe algo além da matéria, é espiritualista, mas nem todo espiritualista acredita nos espíritos e na comunicação com eles. Então, está aí a grande diferença. Então, o catolicismo, os evangélicos são todos espiritualistas, o bandista, por quê? Acreditam que existe algo além da matéria, que existe um Deus ou deuses. Então, e nós espíritas somos espiritualistas, mas espiritismo é a doutrina dos espíritos, trazida essa mensagem pelos médiums e codificado por Kardec.
cristã, e nós, é um postulado da doutrina, a crença, a certeza na comunicabilidade entre o mundo físico, material, que é o nosso, com os espíritos, que é o mundo extrafísico, através dos médiuns. Então, esse é um postulado da doutrina, a reencarnação é um postulado da doutrina que muitas religiões ou doutrinas espiritualistas, apesar de acreditar na existência de algo além, em Deus ou em deuses, não têm essa crença. E outras também têm, mas aí são particularidades que diferem. Isso é o principal que a gente pode dizer. Tem mais alguma coisa, Bela? Não, é engraçado, eu gosto muito de fazer esse programa com a Andréia, pessoal, porque a gente se complementa muito, né? Eu saio falando as coisas que me vêm em mente e ela sempre muito doutrinária. Apesar de que eu também tenho uma preocupação de não falar coisas que fujam do escopo da doutrina, né? De nunca dar uma opinião pessoal. Mas a Andréia é sempre muito precisa ali, olha, a introdução do Livro dos Espíritos e tal, então eu acho isso fantástico. E eu não teria o que complementar dentro dessa tua fala, mas eu acho que uma coisa que a gente pode colocar, né, ou lembrar as pessoas, que eu acho que é um equívoco que acontece muito, André, eu não sei se tu vais concordar comigo, mas é muito comum, às vezes, as pessoas dizerem assim, porque eu sou espírita kardecista, né? E aí eu vou trazer um pouco essa polêmica, né? Porque adoro uma polêmica, mas é que, assim, não existe essa ideia de nós sermos espíritas kardecistas, porque o kardecismo não é uma dissidência dentro da doutrina, não é algo, né, que faça parte, nem essa idolatria a Kardec é algo que pertence à doutrina espírita, porque a doutrina espírita, a começar, não é de Kardec, é dos espíritos, né? Então, é errado, Isabela, seria incorreto dizer, sim, eu entendo que muitas vezes as pessoas querem explicar isso porque ainda existe um equívoco muito grande por parte das pessoas que não sabem o que é espiritismo e uma confusão com outras doutrinas. E aí você, no afã de querer separar uma coisa da outra, você acaba intitulando a doutrina espírita como kardecista, mas espiritismo é espiritismo. Então, como a ouvinte faz a pergunta, e a Andréa bem colocou, olha, espiritualismo é quando eu acredito em qualquer coisa, né, assim, espiritual, então eu acredito em vida após a morte, eu acho que existe um Deus e tudo mais. E espiritismo são aquelas pessoas que acreditam nos fundamentos colocados dentro da doutrina espírita, contidas aonde? Nas 5 obras básicas da doutrina, que são Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis e Céu e Inferno. E tem uma coisa também dentro da doutrina que a gente sempre diz, que existem 5 princípios ali básicos para a gente entender. Eu sou espírita, então eu preciso acreditar nesses 5 princípios, que seriam eles o quê? A crença em Deus, que existe um Deus, a crença na imortalidade da alma, na comunicabilidade com os espíritos, ou seja, encarnados e desencarnados, na pluralidade dos mundos habitados e na pluralidade das existências, ou seja, eu acredito nas reencarnações. Tem muitas doutrinas que acreditam em Deus, acreditam que existe a possibilidade da comunicabilidade, por exemplo, entre os espíritos e tudo, mas não acreditam que existem vários mundos habitados. Não acreditam em reencarnações, acham que a gente é um espírito, mas que a gente só nasce uma vez. Então, para que eu possa me entender enquanto espírita, eu preciso ter uma crença, por exemplo, nesses 5 princípios que são pilares, digamos assim, da doutrina espírita, né? Então, eu acho que isso separa bem. Mas, principalmente, eu acho que trazer essa lembrança de que nós não somos espíritas kardecistas, mas somos espíritas, porque não existe nenhuma dissidência dentro do espiritismo. Não tem mesa preta, mesa branca, centro espírita da luz azul, vermelha, sabe? Não tem. Espiritismo é espiritismo e ponto. Já ouvi também falar, Isabela, alto espiritismo, baixo espiritismo, não existe também, tá? Espiritismo é um só, é o codificado por Kardec, e as outras que eles dizem como baixo espiritismo são outras denominações religiosas ou doutrinárias que não é a doutrina espírita. Então, é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Certo? Pois fechamos? Então, vamos a um breve intervalo e vamos ouvir Livre com Alma Sonora, e já que a gente volta.
Olhos fechados, mente aberta, eu salto e vou no espaço. Liberdade, onde estará? No meu pensamento. Voar, voar, meu pensamento. Voar, voar, solto no ar. Olhos fechados, portas abertas, eu e você, um abraço. Uma estrela a me acompanhar, sentimentos no ar. Voar, voar, meu pensamento. Voar, voar, solto no ar. Um pássaro aprisionado no corpo e no tempo. Quer ser livre e quer voar. Um ser imortal. Voar, voar, meu pensamento. Voar, voar, alma imortal. Laraê, 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 larará. Laraê, 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 larará. Voar, voar, meu pensamento. Voar, voar, alma imortal. Laraê, 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 larará. Laraê, 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 larará. Voar, voar, meu pensamento. Voar, voar, alma imortal. Estamos de volta após esse breve intervalo, onde eu e Isabela Martins estamos respondendo as perguntas que vocês nos enviaram. Vamos para a segunda rodada. Vamos lá. Isabela. Eu me chamo Maria da Paz, já conheço vocês duas, acho belíssimo o trabalho que vocês vêm fazendo. E a minha pergunta é a pessoa que se diz ateu, não acredita em nada, né? Ele está parado no tempo, acreditando nas coisas dele mesmo. E, além disso, tem um processo obsessivo. Eu gostaria de saber como é que fica a situação dele no plano espiritual. Pergunta complexa. Porque complexa, principalmente, um beijo, Dona Maria da Paz, que bom que a senhora acompanha o nosso trabalho, gosta, a gente fica muito feliz. Que responsabilidade responder isso, porque eu acho que Dona Maria da Paz, ela traz muitos itens, né, que fazem a gente fazer um pré-julgamento do ateu. E aí eu bem aí vou meio que escorregar dessas afirmações,
porque eu acho que não é interessante fazer essas pontuações dessa forma. Vou explicar. Mas eu acho que é um caso particular, né? Talvez ela faz. Mas vamos... Acho que sim, mas, Andréia, me permita lembrar um trecho do livro Boa Nova, que é um livro do Chico com Humberto de Campos, no capítulo em que ele vai contar a história sobre Joana de Cusa. Me lembrou muito, essa fala dela me lembrou o trecho inicial desse capítulo, onde ele diz assim, o que é que acontece nesse capítulo, né? Para quem não leu, não conhece a obra, ele vai contar a história de Joana de Cusa, e ela é uma mulher, esposa de Cusa, que não era, por exemplo, não acreditava em Jesus, né, como Salvador, como filho de Deus, e o enviado, ou seja lá, né, o Messias, não tinha crença em Jesus como Messias. E Joana tinha essa crença. E aí um dia ela busca Jesus para entender o que ela poderia fazer pelo marido dela, para salvar o marido dela. E aí eu lembro que ela pergunta para Jesus assim, ela não conseguia forrar-se às amarguras domésticas, porque o seu companheiro de luta não aceitava as claridades do evangelho, considerando seus dissabores íntimos. A nobre dama procurou o Messias numa ocasião em que ele descansava na casa de Simão e lhe expôs uma longa série de suas contrariedades e padecimentos. O esposo não tolerava a doutrina do mestre. Alto funcionário de Herodes, em perene contato com os representantes do império, repartia as suas preferências religiosas, ora com os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, o que lhe permitia viver em uma tranquilidade fácil e renosa. Ou seja, né, ele se aliava com quem lhe convinha, mas não tinha uma crença em Jesus. E ela, então, busca o mestre, né, que diz a ela, Joana, interrogou ele, não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios, quer dizer, ela estava tentando, enquanto esposa, impor para ele aquilo que ela achava que era certo. Mas Jesus pergunta para ela, será que você não está julgando para que outra pessoa lute pelo princípio que é seu? Agindo assim, tu não estarás, né, reformando o teu esposo para o céu e para o vosso reino? O Cristo sorriu serenamente e retrucou. Ou seja, ela achava que ela tinha que modificar ele, convertê-lo, porque isso seria agradável a Deus. E Jesus então responde a ela: por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina como um raio conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com a força sinistra da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. O pai não impõe a reforma aos seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Volta ao lar, foi o conselho de Jesus para Joana. Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que Deus colocou em tuas mãos, para que tales uma obra viva de sabedoria e amor. Vá, filha, ser fiel. Então, Maria da Paz, eu acho que às vezes a gente tem um julgamento sobre as pessoas que seguem outras doutrinas ou que não seguem doutrina nenhuma e não têm crença. Eu acho que enquanto aquele homem estiver buscando o caminho do bem, do amor, ainda que ele não tenha uma crença definida, eu não consigo encarar isso como uma problemática. Eu acho que as pessoas precisam ser livres para acreditar no que querem. E eu acho que aí a gente poderia se perguntar, e a gente faz o quê, né? Quando a gente tem alguém dentro do nosso ciclo, do nosso meio, tipo, eu me pergunto, se o meu filho fosse ateu, o que eu faria? Eu buscaria ser o mais, digamos assim, o mais espírita possível, né? Digamos assim, ou o mais cristã possível, para que ele pudesse entender dentro das minhas atitudes algo que ele se espelhasse, que ele também quisesse ser. Eu acho que essa é a melhor forma de converter alguém, né, ou melhor, trazer alguém para entender o seu mundo e o seu universo. É quando você mesmo se transforma a ponto de se tornar um exemplo. E eu não acho que o ateu tenha um julgamento no céu, digamos assim, né, após a morte, ou que ele seja condenado a qualquer coisa. Eu acho que ele vai ter que voltar, vai ter que ter outras experiências, mas a gente não lê nada dentro da doutrina que diga algo
semelhante, nem sobre o ateu, nem sobre qualquer outro entendimento religioso ou agnóstico, digamos assim. Não sei se a Andrea concorda, né? Não, eu concordo sim com o que tu falaste. Bem, o ateu é aquele que não acredita em nada além da matéria, né? Então, para ele, morreu, acabou tudo, né? Então, sendo, como tu falaste, saindo do particular indo para o geral, eu penso que um ateu é uma pessoa revoltada, sabe, Isabela? Ou Sim. consciente ou inconsciente. Consciente Sim. se aconteceu algo que que ele magoou muito e então ela não acredita mais em nada. Por exemplo, a perda do ente querido, aí você fica revoltado por que aconteceu aquilo e você desacredita de tudo. Ah, se Deus existisse, não teria acontecido tal coisa. Então, a pessoa desacredita de tudo. E inconsciente que se foi de vidas passadas, ela, por mais que ela está reencarnando pelo véu do esquecimento, ela não se lembra mais aquela mágoa, aquilo fica ainda dentro dela, né? Sim. Então, por isso, dela dar ser dessa forma, porque a gente, estudando na doutrina, vê que o nada não existe, e está em nós essa consciência de que existe algo além. Tanto é que as civilizações mais remotas, a gente vê a crença no Deus Sol, Deus Lua, sempre tem a crença que existe algo além, maior. Então, isso não existe civilizações que não acreditam em nada. Está lá no Livro dos Espíritos, só não me lembro qual é a questão, me desculpe, mas eu realmente não decoro, mas está lá. Então, é nesse sentido. Ah, mas ele é ateu, mas é uma pessoa muito boa. Mais vale um ateu, vamos dizer assim, caridoso, humano, do que um religioso hipócrita, né? Que só é, como diz Jesus, me adora pelos lábios, mas do coração não vem do coração, né? Aquela lápide caiada, mas dentro cheio de podridão. Então, é muito... tudo que se refere a nós depende muito. Se é uma pessoa, ele é ateu, mas é uma pessoa correta, boa, como disse também Jesus, cada um segundo as suas obras. Ele vai chegar lá do outro lado, apesar dele não acreditar em nada, aí vai ter o quê? A decepção, porque existe, né, o além, mas vai se atenuar dessa sua... na justiça divina, o todo bem é pesado para poder atenuar as nossas faltas. André, e aí, pela sucessiva, só concluir, Bela, para não perder o raciocínio. As nossas sucessivas vidas, ele vai cair em si de que existe, sim, um Deus, e ele tem que no aprender, ele se regenerar dessa sua dor, dessa sua revolta, porque tudo que nos acontece, tanto de bom como de ruim aos nossos olhos, tem um fundamento justo, é um efeito de alguma causa. Ela fala. Não, eu ia te perguntar, dentro desse questionamento, se na tua experiência de reunião mediúnica ou de literatura, né, sobre, se já teve um atendimento, por exemplo, com um espírito que nitidamente se manifestava como um espírito que não tinha crença em nada, e se tu... Como é eu acho que a grande dificuldade dessa pergunta da Maria da Paz, eu acho que não é o que ele passa aqui, ou não acho que exista um julgamento depois, mas talvez a perturbação que esse espírito possa vir a sofrer após desencarnado, Andréia. Eu não sei se esse pensamento tá correto, né? Mas eu acho que deve ser uma perturbação gigantesca, porque você chegar lá e, poxa, peraí, eu achei que acabava tudo, e eu continuo tendo consciência de mim, como é que é isso para o espírito, né? Poderia explicar um pouquinho, eu acho que para o público isso. Bela, é assim, eu tenho muitos anos de reunião e já vi muitas coisas, já conversei com espíritos que altamente intelectualizados e que quando no conversar ele se percebe que realmente ele morreu e que ele está ali falando através de outra pessoa, ele começa assim, quando ele começa a aceitar, abrir para entender, porque quando ele não quer, não vê, não nada. Aí ele começa a entender e ver que aquilo ali tudo é uma realidade. Aí começa a se querer, como teve um que me questionou, poxa, li tanto, estudei tanto, por que eu não soube dessas coisas? Aí a gente, o quê? Não vai, eu disse, olha, talvez não era o seu interesse. O seu interesse estava nas coisas empíricas da matéria, no provar, então não era o seu interesse, mas agora a vida continua, então você parte, agora você vai estudar.
existe conteúdo para você estudar, aí você dá aquela esperança para a pessoa de que a vida continua, então ele tem o que trilhar. E assim vai, assim como tem os que são revoltados, que não quer de jeito nenhum, que quer voltar assim para onde ele estava, entendeu? Que aquilo era um sonho. Acima de tudo, tem que se respeitar as concepções da pessoa, não é achar que ali que ele está ali diante de ti, que você vai converter, ou que você vai convencer, que você vai qualquer coisa. Não, você está ali na condição de ouvinte, ouvir a problemática e tentar ajudá-lo a ele perceber a realidade e lhe dar também uma esperança, né? Confiar em Deus e tudo mais. Tudo depende muito do que a gente ouve. Então, assim, tem que ter sabe, Bela, eu acho que a condição de dialogador de reunião mediúnica é muito difícil, porque você tem que ter um conhecimento do Evangelho, para poder você, dentro do Evangelho, auxiliar. Você tem que ter um conhecimento geral, porque você não sabe o espírito que vai aparecer na sua frente. Você tem que ter um amor ao próximo, porque você já teve a oportunidade de eu falar com escravocratas, já teve a oportunidade de eu falar com vários tipos, que você não pode julgar a pessoa com os olhos de hoje. Você tem que entender a época que ela ainda está presa. Então, você tem que ouvir aquela situação, tirar esses preconceitos que a gente tem e tentar auxiliá-la para poder ela sair daquela condição e ver que a vida continua, porque, vamos ver, um escravocrata, o tanto de anos que ele perdeu, então, ele ainda para ele trilhar, né? Perdeu o que eu falo no sentido de preso àquela situação. Ele chegou naquela oportunidade da reunião mediúnica que está diante de ti, então você de ajudá-lo a sair daquela condição e ele seguir, né? E o que é principal, a vivência, ele tem que sentir a verdade na sua fala. Não adianta tu dizer assim, meu irmão, perdoa. Ele sabe mais do que a gente, vai virar para ti e dizer, sim, e quem é você para falar isso de mim, que não perdoa tua mãe, por exemplo, né? Eu acho que de todos esses itens que tu colocou, esse último é o mais complexo. Sim. Esse é o principal, porque às vezes você, Isabela, não tem o que falar, você simplesmente faz uma oração. Isso. De, meu Deus, me ajude, vamos orar. Aí o Espírito se sente, porque ele sente a verdade na sua fala. Exato. Ali do que você está transmitindo ali com ele, entendeu? Isso. E também ter a humildade de que você está ali na condição também de uma pessoa para ouvir, para ajudar, mas se o Espírito não quer, você não tem o que fazer. Né? Aí sim, a oração é um bálsamo, ou seja, eu vou orar por você, meu irmão, para que você consiga segue o seu caminho, sabe? Por ser um obsessor obstinado, porque tem gente que fica obstinado da vingança, está naquele sofrimento atroz, mas ela não cede, aí você vai fazer o quê? Você não vai... Isso que tu está falando. É aquilo que eu falei na pergunta anterior, do livre-arbítrio, ele é respeitado. Sim. Esse que é o verdadeiro inferno. Eu estou preso numa condição dessa de vingança, esse é meu verdadeiro inferno, porque eu estou fazendo outro sofrer e estou sofrendo também. Isso que tu está colocando, a gente lê muito, né, dentro das obras espíritas, principalmente daquelas que tratam sobre diálogos, reuniões mediúnicas e tudo mais. Mas tem uma cena que sempre me vem à memória, né, depois de ter assistido o filme do Divaldo, o filme. Lá ele mostra bem uma médium que era analfabeta, que tinha pouquíssimo conhecimento, digamos assim, do mundo, que era um dos itens que a Andréa colocou, que eu também acho que seja algo muito relevante, e ela não possuía diversas dessas características, mas a última, ela tinha de sobra moralidade para falar, né, com qualquer espírito. E no filme mostra bem uma cena em que vem um espírito cheio de revolta, de amargor, e ela, com pouquíssimas palavras, com toda a simplicidade, conseguia contornar, né, no diálogo com aqueles espíritos, toda aquela revolta e aquela amargura com amor, porque ela tinha muito amor, né, porque ela tinha muito a compartilhar, porque ela exalava aqueles bons sentimentos, e o espírito sentia isso, e eles se rendiam naturalmente a essa questão, né, então fica a dica aí de assistirem um filme do Divaldo, porque dentre muitas outras coisas, né, positivas, ele tem essa cena que para mim assim ficou muito marcante, como a importância, né, do médium, tanto daquele que vai trazer a comunicação, como principalmente do médium dialogador, de ter, né, essa moralidade realmente ali buscando ser trabalhada, porque
senão a coisa volta forte, aponta os erros na sua cara mesmo, e aí doa quem doer, você vai ter que ouvir, né? Porque é um conjunto, né? Assim como você tem que ter essa vivência, mas você também tem que estudar para poder realmente conversar, porque como eu te disse, você não sabe o espírito que vai se apresentar na sua frente. Então, às vezes é uma pessoa muito intelectualizada que você precisa conversar, e ela quer realmente, a gente vê também essa necessidade do falar, do conversar. Eu não sei o que aconteceu, ninguém fala comigo, então ele fica naquele, quando alguém me ouviu, então ele quer falar, então você tem que ter essa bagagem para ouvir e poder travar um diálogo com ele. Sim, sim. Vamos a um breve intervalo? E já que a gente volta, vamos ouvir Mundo Melhor com Acorde Luz. Vem ver o sol, acorde luz, tua missão. Vê que a felicidade é fazer o bem a todo irmão. Vença o mal que nasce dessa indiferença e te prende a falta de ação. Busca na vontade, na virtude ativa do teu guia, só sem ser um verdadeiro cristão. Vem, educa-te, construirás um mundo melhor. Coragem, paciência, resignação são fontes de inspiração. Vem, educa-te, construirás um mundo melhor. Transforma o que vai no teu coração. Caridade é redenção. Vem ver o sol, acorde luz, tua missão. Vê que a felicidade é fazer o bem a todo irmão. Perdoe sem limites, aplique a indulgência em pensamento, sentimento e ação. Seja pródigo no vosso amar. Vem ver o sol, acorde luz, tua missão. Vem, educa-te, construirás um mundo melhor. Coragem, paciência, resignação são fontes de inspiração. Vem, educa-te, construirás um mundo melhor. Transforma o que vai no teu coração. Caridade é redenção. Vem ver o sol, fazer o bem a todo irmão. Amigos, após esse breve intervalo, continuar respondendo as perguntas que vocês nos enviaram. Hoje o celular insiste em sair da onde eu puxei as perguntas. Vamos lá. Bom dia, Andréa. Meu nome é Ruth e eu gostaria de saber o que é passe na lei do Espiritismo e qual a finalidade dele. Tá aí, ó. O passe, muita gente só busca a casa espírita para tomar o passe, né?
chega na palestra, às vezes, no final, para só tomar o passe, e nunca chegou uma pergunta de passe para a gente, né? Tu quer começar, Bela? Outra comecei. Vou começar, né, trazendo assim um entendimento geral para que as pessoas consigam visualizar isso. Primeiro, até me corrija, André, se eu estiver errada, mas eu acho que dentro das obras básicas nós não temos nada que fale sobre passe. Ou eu estou errada? Não temos nada assim específico que fale, porque na época... Com relação ao magnetismo, fala de cura, magnetismo, né? E mas, tal. Kardec era um estudioso, né? E a gente teve outros contemporâneos de Kardec que têm aí obras importantíssimas, né? Que estudaram bem isso. Mas, assim, o termo passe, ou então, sempre depois de uma palestra tem que ter um passe, isso você não tem dentro da doutrina. Eu sempre gosto de trazer esses esclarecimentos para que a gente possa entender de onde isso veio, né? Tem muitos livros sobre passe dentro da doutrina espírita. Eu, particularmente, gosto muito de 2 livros, que é o Atendimento Espiritual pelo Passe, que é da coordenação da Marta Antunes. Eu gosto muito desse livro. E gosto muito de um livro que chama Fluidoterapia e Passes e Aplicação de Passe, alguma coisa assim, do Alírio Cerqueira. Eu também tenho essa esse obra. Daí é ótimo, esse daí eu tenho. Alguma coisa. Eu também gosto muito da coleção do Filomeno de Miranda, que tem o passe. Também já li. Esse é bem técnico, né? Mas, assim, esses outros, digamos assim, para quem não é espírita, não vai se tornar passista, não vai estudar para ser passista, eles têm uma leitura mais leve. É isso que eu quero dizer para quem está ouvindo a gente, de repente, né, tem interesse na obra. Eu gosto muito desses livros. E eles trazem esse conteúdo, né? E a gente vai começando a entender de onde tudo isso surge, por quê, e etc e tal. Mas respondendo, tentando ser objetiva, o que afinal de contas é o passe? O passe é uma transferência fluídica, que ela acontece não apenas de mim, enquanto passista, né? Então, enquanto aquela pessoa que está ali colocando as mãos, ou o pensamento, ou em posição de o que quer que seja, sobre aquela pessoa que vai receber. Mas aquele passista, ele é apenas um intermediário, né? A gente faz uma correlação, que eu acho que sempre nos estudos da doutrina espírita a gente usa esse exemplo, que é de um jarro, né? Então, tipo, é como se viesse aquela energia espiritual, como quem joga uma água dentro de um jarro, e esse jarro vai ser utilizado para, por exemplo, matar a sede de outras pessoas, né? Então, tem um pouco dessa correlação. Então, o passe é uma transferência fluídica do plano espiritual para o plano material. Mas é importante a gente dizer, se o passe exige a intervenção de um passista, né, ou seja, de alguém que vai ser aquela pessoa que vai servir como veículo, existe um pouco da interferência daquela pessoa? Também existe. Não dá para a gente dizer que aquela pessoa é completamente anulada e tudo mais. Porque é justamente o passista quem facilita esse intercâmbio dessa energia que vem do espiritual para quem vai receber. Porque, às vezes, aí eu volto para uma questão que a gente falou lá atrás sobre diferenças de energia, né? Então, às vezes, eu tenho uma energia aqui do plano espiritual que eu, quando estou enferma, por exemplo, não consigo captar, eu não consigo receber. Então, eu preciso de um intermediário, que é esse passista, que vai fazer com que esse recebimento ele se torne possível, né? Porque ele vai deixar as coisas mais harmônicas ou mais no meu nível de recebimento. Então, o passe ele tem essa função. Por que geralmente, aí eu trago outro esclarecimento também, que às vezes eu acho que cria um pouco de misticismo. A gente poderia ter um passe antes da palestra? Pode ter um passe de manhã, de tarde, de noite, não existe uma hora, não existe um local, o passe não precisa ser dado necessariamente dentro de uma cabine, só com a imposição de mãos. Eu posso dar um passe, gente, pensando aqui na Andréia, eu estou aqui pensando, eu sei que ela está enferma, eu faço uma prece, eu invoco por ela, eu também posso fazer isso, né? Eu não preciso necessariamente fazer essa imposição ou fazer qualquer gesto de dispersão ou qualquer coisa do tipo para dar um passe em alguém. E um exemplo interessante, André, que eu lembro muito, era de um aluno que a gente ia lá no centro, que ele um dia contou uma história que ele não era passista nem nada do centro, né? E ele era uma pessoa que tinha algumas enfermidades, digamos assim, reais, né, materiais.
E ele um dia foi para um aniversário de uma criança, e essa criança estava doente. E aí, então, ele foi lá, assim, tipo, viu a criança deitada no quarto, a porta acho que estava aberta, e a festa rolando, porque já estava marcado, os pais acabaram optando por não desmarcar a festa. E ele disse que da porta do quarto, ele, assim, botou a mão, assim, sabe, começou a mentalizar e passou uma energia como de um passe. Ele disse que lembrou do centro espírita, imaginou. Aí ele disse que, gente, minutos depois, ele se sentou na cadeira dele e a criança estava ótima, começou a pular na festa e ele estava acabado. Por quê? Porque ele não tinha o preparo necessário, né? Porque o passista não é simplesmente o trabalhador que vai, ele também precisa, assim como o servidor, né? O trabalhador que vai para uma reunião mediúnica, ele precisa de um certo preparo, o passista também precisa se preparar naquele dia, né? Ele precisa de um preparo ali constante, porque ele sabe que ele está ali para servir, para doar uma energia, mesmo que seja uma energia que venha da espiritualidade, não necessariamente uma energia magnetizada 100% dele, mas ele é um veículo, ele precisa estar bem, né? Então, esse exemplo desse aluno, assim, foi muito marcante, porque ele disse que ele saiu péssimo, quase carregado do aniversário, e a criança estava lá, maravilhosa. O passe funcionou? Funcionou, né? Porque a criança ficou bem, mas ele não ficou. Por quê? Porque ele estava fazendo algo que ele não estava preparado para fazer, né? Mas funciona, gente. Eu realmente não me lembro assim como surgiu o passe na doutrina, me perdoe. A gente pode até fazer um programa sobre o passe, né? Pesquisar. Mas está baseado naquela fala de Jesus, de curar os enfermos e tal. Então, está baseado nisso, daí o passe. Mas o passe tem 3 tipos. Ele pode ser magnético, que é aquele é só o fluido animal do médio doando para a pessoa. Pode ser puramente espiritual, que é aquele que direto da espiritualidade para a pessoa enferma, e o misto, que é o que é utilizado nas casas espíritas, que é o do médium passista, a gente fala médium porque ele está sendo medianeiro ali naquele momento, porque os trabalhadores da espiritualidade que são responsáveis por esse trabalho na casa espírita como a Isabel falou do jarro, eles dão aquela energia no passista, o passista repassa para aquele que se coloca à sua frente. Antigamente tinha vários tipos de passe, dispersivo, longitudinal e não sei o que, são vários e cada um tem sua finalidade. Mas depois, justamente no projeto Manuel Filomeno de Miranda, que se adotou a questão de centro de forças ou chakras, que é a imposição sobre o chakra ou centro de força coronário, que aí ele recebe a energia e vai passando para os outros e reequilibrando o organismo. Então, qual é a ideia do passe? É justamente a pessoa que não está bem, ela recebe essas energias para se reequilibrar, se é enfermidade, enfim. Mas você tem que estar receptivo em oração, e realmente de fato em oração mesmo, pedindo aquele auxílio, eu não estou bem de saúde, eu não estou bem psicologicamente, enfim, você pede aquele auxílio e o auxílio vem, aquilo que a gente sempre fala, pedir que obtereis. Então, esse auxílio, mais esse auxílio que é dado para as pessoas. Tu queres falar, Bel? Eu ia comentar, André, que seria interessante um dia a gente, de repente, convidar alguém que pudesse falar um pouquinho sobre o reiki, porque eu tenho algumas curiosidades, né, sobre, eu acho que ele lembra muito o passe, né, mas eu acho que no reiki, por exemplo, eu acho que o fluido que é doado ali é apenas do magnetizador, não existe essa questão espiritual envolvida, né, tanto que o reikiano, que é a pessoa que tem essa prática, ele cobra, é um tratamento de saúde, né? E eles buscam... É uma terapia alternativa, exato, né? E até utilizada hoje em postos de saúde, né? Colocada como, né, essas terapias básicas complementares e tudo mais, ela já é aceita e colocada à disposição das pessoas em postos. E você vê que eles buscam práticas energéticas para adquirirem aquela energia da qual eles vão doar, né? Então, eu acho que ele tem o reiki, pelo pouco conhecimento que eu tenho, mas ele me parece ter essa pegada do que a Andrea colocou sobre os 3 tipos de passe. Então, ele é como um passe? Só que ele não utiliza dessa energia espiritual, eles não têm esse envolvimento espiritual na hora de passar aquela energia, né, para outra pessoa, que no caso é um paciente.
Já dentro do centro espírita é esse passo que a Andrea colocou, que tem a energia do médium envolvida? Tem, porque de qualquer forma ele está ali fazendo aquele trabalho, está impondo as suas mãos e as suas a doação do intenções. fluido dele e da espiritualidade. Isabela, outro ponto que você falou da hora do passe, agora eu não me lembro qual a obra de André Luiz, não sei se é Mecanismo da Mediunidade, que ele fala que na palestra pública a equipe espiritual faz verdadeiros desligamentos, a gente ali assistindo a palestra. No Missionários da Luz, do André Missionários, Luiz. né? Que eles desligam da gente, porque a gente está ali prestando atenção na palestra, então você meio que você se desarma, né? Então você vai relaxando, então a equipe espiritual da casa faz verdadeiros desligamentos da pessoa, e que o passe nada mais é do que um checkmate, para que a pessoa saia legal do centro espírita. Então, aqueles que, não, eu só vim tomar um passe, vem correndo para tomar o passe, perdeu o principal, que é justamente o trabalho da equipe espiritual no momento da palestra, né? Bem então, lembrado, por André. Isso do passe ser no final também, para justamente ser esse arremate. Exato, porque assim, o que acontece é que numa urgência, numa situação, ok, que você apenas dê um passo, então alguém chega muito desesperado no centro espírita, você está lá no atendimento fraterno e depois vê que a pessoa realmente precisa. Mas, em geral, os passes, vocês vão observar que, seja um atendimento fraterno, você não começa, dando um passe para poder fazer o atendimento. Você não começa dando um passe para depois realizar a palestra. Você não dá um passe e depois faz o evangelho. Você faz o contrário. Por quê? Porque se você consegue fazer isso que a Andrea colocou, que é exemplificado no livro, né, do Missionários da Luz, do André Luiz com Chico, em que você chega, você começa a ouvir, né, uma palestra edificante, uma explanação do evangelho, você se conecta ali com aquelas informações benéficas, o trabalho do passe, ele começa ali, porque a equipe espiritual atua, como a Andrea colocou, te desconectando de quê? Dos espíritos obsessores, daqueles espíritos que te acompanham e que não estão te fazendo bem e tudo mais. Então, essa desconexão, ela começa naquele momento, porque eu me conecto com algo superior, com algo melhor, com algo mais alto, né? E aí, nesse momento que eu me desconecto e eu vou depois, posteriormente, receber um passe, eu vou estar muito mais preparada para aquilo. Eu vou estar muito mais receptiva aos benefícios que serão passados ali no passe. Agora, imagine, eu chego do trabalho, ou saí da minha casa, acabei de ter uma discussão, chego no centro, quero um passe, sento lá, a pessoa faz uma prece, você acha que vai ter o mesmo benefício? Não vai. Por quê? Porque eu ainda estou conectada com outras questões. Quando eu paro, dou uma pausa, reflito sobre o que alguém está falando, reflito sobre o evangelho, escuto uma palestra edificante, eu me desconecto daqueles problemas que eu trouxe para o centro, e estou muito mais preparada para receber os benefícios salutares que vêm do passe. Né? Eu me conecto de forma mais fácil com o alto. E às vezes até doar, né, Isabela? Porque muitas vezes a pessoa, eu vou receber um passe que eu estou precisando. Às vezes ela está com excesso de energia ali no passe, ela é equilibrada. Isso. E aí aquele excesso dela é usado em auxílio a quem está precisando. Eu lembro até do Chico, uma história do Chico, que certa vez ele foi para um centro. E aí, chegando lá nesse centro, ao final dos trabalhos que ele realizou lá nesse dia, ele falou assim, eu queria tomar um passe. Aí a passista sentou ele lá, vamos aqui, Chico, levou ele para a cabine e tal, foi dar um passe nele, e depois ela saiu, né, de lá toda contente. Eu dei um passe no Chico Xavier, não sabendo ela que ele pediu um passe, porque quem precisava do passe era ela. Mas ele não queria ser indelicado de dizer assim, minha irmã, você está precisando de um passe, eu vou lhe dar um passe, vamos aqui e tal. Então, ele utilizou o contrário. E aí, esse exemplo mostra bem para a gente que a gente também não tem a necessidade dessa coisa da imposição, porque para ele receber o passe, ele não impôs a mão dela, né? Porque ele estava ali como receptor. Mas ele tinha a intenção, né? E essa intenção, esse pensamento, e a espiritualidade sabendo o que deve fazer, né? E ela sempre sabe. Então, essa energia deslocada para quem precisa. E aí, cabe aqui também, André, eu acho que um último esclarecimentozinho, não sei se a gente já está se alongando demais, mas eu acho que cabe falar
que as pessoas têm muito pouca fé no passe coletivo. E hoje foi passe coletivo. Não gosto quando é passe coletivo. Não funciona aquilo ali. Eu não sinto nada com passe coletivo. Então, se você não sente nada, é porque você não está se conectando adequadamente, porque você tem pouca fé. Porque o passe coletivo funciona da mesma forma que um passe dentro da cabine, ali, você e o passista. Por quê? Porque, como a Andrea falou, a espiritualidade está ali trabalhando. Então, no momento em que você faz uma prece com a intenção de dar um passe nas pessoas que estão ali presentes, aquelas pessoas que têm condições de doarem vão ser doadoras para aquelas pessoas que estão ali precisando, né, receber aqueles fluidos, aqueles benefícios. Então, a espiritualidade entende, faz essa manipulação, assim como ocorre dentro da cabine de passe, e isso acontece, os benefícios são distribuídos da mesma forma. Então, não existe essa ideia do passe coletivo não ser eficaz ou não funcionar. Né? O que existe é a nossa limitação, a nossa pouca crença de que aquilo realmente funcione. Porque a gente ainda gosta muito da coisa mística, né? De ir para a sala escura, aquela luz azul ou vermelha. Eu ainda gosto muito de ter alguém ali com as mãos sobre a minha cabeça, né? Quando isso nem se faz tão necessário. Acho que, Isabela, para encerrar, que é a própria evolução mesmo da gente, né? Antigamente se precisava do passe movimentado, né? Era mais a solta anímica, e hoje se ser mais quieto, só em posição de mãos. Sim. Vai chegar o tempo justamente nessa questão dessa percepção que não precisamos estar lá ou em posição, só o fato de eu mesmo me concentrar em oração, eu posso só tanto pedir o auxílio vir, né? E aí, e também levar alguém que eu sei que está precisando, eu não posso ir lá, uma pessoa operada. Às vezes a gente, poxa, eu gostaria muito de visitar, mas não pode, que a gente leva, né? Então, tem os riscos, né? Então, eu aqui me concentrar em oração, me mandando as melhores energias para ela, não vai chegar? Lógico que vai chegar. Exato. Né? E, André, deixa eu te fazer uma outra pergunta também, mudando um pouquinho, né? Saindo um pouco dessa coisa do passe, mas tem uma outra prática que acontece muito nos centros espíritas ainda, e aí tu falou sobre essa coisa de evolução, e eu não sei se as pessoas evoluíram tanto nesse conceito, mas uma prática comum no centro é você ter aquele livro de vibração, onde as pessoas escrevem um nome. Tem centro espírita que, se não tiver o endereço, não funciona. O que é que tu pensa sobre isso, sobre esses livros de vibração, e tu acha que se faz necessário que, e se o livro também não tiver lá no meio da vibração, se não botar o endereço ali do desencarnado e tal, eu fico pensando, mas o desencarnado tem endereço? Né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Não, Isabela, eu acho assim importante, ainda mais na questão da pessoa, por exemplo, você, né? Você sabe, sei lá, o seu filho está com uma necessidade, aí você chega lá no centro, André, bota bem aí o nome de Gabi para mim, para vibração. Não, é bom você sabe a necessidade do Gabi. Sim. Naquele momento, você colocar lá o nome dele, pedindo o auxílio para que a equipe espiritual da casa auxilie na vibração ou no trabalho mediúnico, né, se for um caso necessário na reunião mediúnica, que o auxílio seja levado para essa pessoa, né? Então, é importante, porque a gente materializa aquele pedido, né, de auxílio, porque, lógico, onde o auxílio se fizer necessário, eles vão. Mas eu acho que é mais o ato da gente, do buscar, né? Sim. Buscar. Eu ir lá e assim, aquele exercício realmente da fé, sabe? Da crença, da humildade mesmo, também. De pedir, pois eu estou precisando, e eu tenho essa ferramenta, pois eu vou colocar aqui, e ali na mão você colocando para o fulano, para cicrano, entendeu? Porque está precisando. Lógico que desencarnado não tem endereço, mas as pessoas que têm endereço, lógico que o auxílio chega, mas se você colocar, por exemplo, não, a pessoa está em tal hospital, que aí leva assistência também para o hospital, sabe? Então, não é que seja obrigatório botar, mas quando você coloca, você já está pedindo também pelos outros, entendeu? Eu vejo para esse lado. Mas e tu acha que a pessoa chegar na palestra, por exemplo, e pensar sobre isso que a gente está falando, tipo, eu tô lá, por exemplo, a palestra ainda não começou, eu tô já em oração,
e eu penso, e eu visualizo, por exemplo, né, meu filho está doente, está no hospital, e eu vou pensar sobre aquilo. Ainda que eu não coloque no livro, eu acho que é uma coisa também que funciona, porque a equipe espiritual está lá, ela está te acompanhando, desde o momento que você adentra a casa, você está sendo auxiliado, né? Então, isso também acaba funcionando, e a depender do tamanho da sua crença, da sua fé, funcione até mais do que eu simplesmente te ligar, né, como tu tá dando esse exemplo. Eu vou ligar aqui, vai funcionar, e bota aí o nome de fulano de tal, né? Eu acho que essa coisa do ir ao encontro, do ir buscar ajuda é fundamental, né? Mais do que simplesmente colocar o nome e o endereço. Você em casa mesmo, por exemplo, tu sabe, né, o dia lá no centro que tu frequenta, qual é o dia que tem a reunião mediúnica, ou a vibração. Você, nesse dia, nessa hora, você entrar em oração e pedir que o auxílio venha para sua casa, ou para quem que você sabe que está precisando, é lógico que o auxílio vem. São ferramentas que a gente tem e que a gente sabe que é possível porque estamos ligados por pensamento. E a matéria não é barreira para os espíritos, nem os bons e nem os maus. Então, por que para o trabalho do bem, que é infinitamente maior, não vai ser útil? Agora, o fato é a gente de fato crer. E está lá no Evangelho, né, Isabela, que só o simples duvidar já é um sofrimento, porque a dúvida já quebra todo o laço. Não esqueçamos que a prece é o meio imediato da gente se ligar ao bem. Então, se eu entrar em prece e pedir auxílio, ele vem de todo jeito. E sim, Bela. Ficou esclarecido, acho que ficou bem esclarecido. E com isso a gente encerrou. A gente já está quase no limite do tempo. E considerações, Bela, com relação ao trabalho de hoje? Não, acho que foi muito bom. Eu acho que ficaram já muitas coisas que a gente está pendente, né? Que a gente pode ainda esmiuçar alguns assuntos, assim, que eu acho que ficaram muito legais, foram muito bem falados hoje, mas que a gente ainda pode dar mais pano para manga. Eu não sei, André, se a gente esclareceu bem alguns temas polêmicos, assim, ou digamos, mais científicos, na verdade, do mês passado. De repente, no próximo bloco de perguntas, a gente possa explorar melhor isso, né? Como a gente não respondeu aquele questionamento sobre os óvulos, né? Quando fecundados por uma fertilização, o espírito já está ali presente e tal. A gente pode trazer esses temas, aí já fica a dica aí para o pessoal ficar ligadinho, para daqui a um mês a gente trazer essas questões, né, mais científicas. Eu acho que vai ser um programa também bem interessante, André. Legal, vai ser mesmo. Bem, minha amiga, encerramos mais um programa, eu agradeço mais a parceria e reforço, mandem perguntas que a gente gosta de ter esse bate-bola, esse momento, que eu e Isabela, a gente é parceira de séculos e séculos, e nos encontramos, e agora a gente não quer se perder não quer mais. Largar. Pois é. A vocês, queridos ouvintes e internautas, obrigada mais uma vez a companhia. Você já sabe, o programa fica disponível na nossa página do YouTube, assim como todos os outros, organizadinho em playlist, onde você pode compartilhar com seus amigos e ver quantas vezes achar necessário. O programa está acabando, mas a Web Rádio está no ar 24 horas por dia, todos os dias da semana. Fica conosco, paz e alegria a todos. Você ouviu o que é o Espiritismo?